Não sei se você lembra a aula inaugural, eu mostrei a tela que o programador trabalha e mostrei a tela que é o resultado do trabalho do programador. Ora, até chegar naquelas telas que são resultado do trabalho do programador ou do desenvolvedor, tem muito chão, né? Tem muita estrada para percorrer, tá? Nós estamos no primeiro módulo, que é o módulo de lógica. A gente está usando um pouquinho de linguagem para vocês conseguirem ver o resultado acontecer. Porque se a gente não usasse uma linguagem qualquer, só com o algoritmo vocês não veriam o resultado acontecendo na tela. E aí ficava mais lento para assimilar. Então a gente adotou a tática de aplicar uma linguagem no começo, mas não para ensinar a linguagem. A gente quer que vocês aprendam a lógica. A linguagem vocês vão aprender no próximo módulo, né? Vai ser Python. Então vocês não se preocupem tanto com Pascal, mas essa base de Pascal vai ajudar no Python, porque tem vários comandos que são equivalentes. Tem o if no Python, tem o for no Python, tem o while no Python. Então já ajudou nisso também, tá bom? Mas o resultado final não vai ser as telas ou a simplicidade do que a gente tem visto. O resultado final, depois dessa nossa jornada, vai ser muito bacana. Mas só vai conseguir ver esse resultado final quem conseguir prosseguir, tá? Então fica aí a nossa palavra de incentivo e encorajamento. O nosso slogan é difícil até fácil. Se tornar. Isso aí. É difícil até fácil se tornar. Então, uma hora começa a ficar fácil, tá? Para quem porventura está sentindo alguma dificuldade e tal, persevere, que a parte do difícil vai passar, tá bom? Eu só não consigo dizer se vai ser semana que vem, mês que vem ou semestre que vem. Porque lembram do vídeo do Deschamps lá, que ele fala, olha, cada um pode ter um tempo diferente para aprender, tá? Mas dá para todo mundo aprender, beleza? Bom, o que é que a gente vai ver hoje? A gente no anúncio da turma falou, da sala, falou que seria assunto novo, não foi? E exercício? Então, nosso assunto novo é em cima de vetor. Uma coisa importante, de vez em quando vocês podem me ouvir fazer um ran-ran. Eu estou um pouquinho congestionado ainda, saindo do Covid, e aí fica um pouquinho de... A parte do pulmão não fica 100% logo não, tá? Vetor, pessoal, imagine o seguinte. Dias da semana. Quais são os dias da semana? Vou começar no domingo, tá? Tá aparecendo para todo mundo todos os dias da semana? Ah, Dias da semana, tá? Dias da semana, seria assim. Bom, pelo que a gente aprendeu até agora, se eu pego a variável aqui e digo isso, ó, crio uma variável chamada dias da semana e digo que ela é igual, é um texto que eu quero colocar dentro da variável, então vou colocar entre aspas simples, tá? Nessa linguagem. Então vou botar aqui domingo. Posso fazer isso? Se eu mandar mostrar dias da semana, ele vai mostrar o que, Camila? Camilinha? Eu fiz isso, ó. Oi, professor. Atribuir domingo, entre aspas, porque é um string, né? Sim, Atribuir para essa variável, não foi? foi. Aí depois eu disser mostre, né? Aqui, mostre dias da semana. Ele vai mostrar o quê? Domingo. Domingo, né? Então ele aqui faria isso, ok? Aí se eu venho aqui nessa variável e coloco
segunda e digo mostre dias da semana, ele vai continuar mostrando domingo? Não, vai mostrar a segunda agora. Ele vai mostrar segunda, Camilinha, ou ele vai mostrar domingo e segunda? Só segunda. Pessoal, é exatamente o que Camila disse, vai mostrar só segunda. Fica valendo o último valor, lembram? Fica valendo o último valor. Isso é uma variável normal. Aí agora eu vou falar de variável do tipo vetor, ok? Como é que funciona a variável do tipo vetor? Vou voltar aqui, ó. Se eu faço isso aqui, ó, aí aqui a gente diz qual é o endereço do valor que eu vou atribuir à variável. Aí agora eu vou dizer que é segunda, terça, quarta, quinta, oi? Quinta, sexta, sábado. Por esse exemplo aqui, pessoal. Se eu dissesse aqui, mostre todos os dias da semana. Ele mostraria o quê, pessoal? Alguém responde que estou me sentindo só desse jeito. Aparece tudinho. Olha aí, tá vendo? Já estudou vetor, não foi, Ana? Não. Olha aí. Pessoal, todo mundo entendeu a diferença da variável do tipo vetor? Positivo. Beleza? Ou seja, o mesmo nome de variável agora pode receber vários conteúdos, desde que sejam endereços diferentes, ok? Tudo bem, pessoal? Até aí, quem não entendeu, levanta a mãozinha. Vem aqui para ver quem levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Se ninguém levantar a mão, vou entender que todos entenderam. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Todo mundo entendeu. Show de bola. A tela branca voltou para vocês? Sim. Joia. Isso aqui é do tipo simples, é uma variável, um vetor do tipo simples, tá? Na verdade, até se chama assim, unidimensional. Vetor unidimensional. Ok? Se tem uni, Uma dimensão. tem. Uma dimensão. Se tem uni, deve ter Bidimensional. ou multi. A gente vai chamar de bidimensional. Tá? Essa é uni, tá? A gente está trabalhando com unidimensional. Um exemplo de dias da semana. Quem dá outro exemplo de uma variável que eu possa criar e que vetor vai ser útil? Estou esperando aí, diga aí agora um exemplo. Bora, pessoal, bota o cocão para funcionar. Meses do ano. Meses do ano, muito bem. Quem disse? Ana disse. Raul disse o mesmo ou disse outro? Opções de evento. Eita, isso é a Dierson, né? Tá certo. Pessoal, eu tô rindo agora com a Dierson porque ele foi esperto. Ele citou aqui um caso que a gente fez um exercício que ele não consegue fazer isso ainda porque ele não tinha aprendido o vetor, não foi, Adierson? Exato. Aí eu disse, Adierson, depois você vai ver um comando que vai lhe ajudar a resolver isso. Aí ele matou de primeira aqui, tá certo? Aí aqui, de novo, sendo string. Júnior,
Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. Você está criando a variável com um número entre colchetes. Aí esse número é o string, né? Não, É o esse índice, número é o índice do vetor. é o que a gente chama de índice. A gente está dizendo aqui o seguinte, eu vou aqui para cima, que a gente já criou os 7. Eu estou dizendo que essa variável, ela é string, eu não estou nem criando ela aqui, eu não estou ainda no Pascal, né? Eu estou dizendo que ela é string, porque eu estou botando conteúdo string nela, ó. Ok? Mas eu estou dizendo que no endereço 1 da variável tem esse nome, esse conteúdo. No endereço 2 tem esse. Esse númerozinho é o endereço dentro da variável. É o vetor? É o que a É o gente chama de vetor? índice, a gente chama de índice do vetor. Ok? Então é uma variável que tem 7 posições possíveis dentro dela. Ok? Se eu não boto isso, Valesco, se eu não boto esse índice aqui, e aí eu faço isso, ó, o que é que vai acontecer? O que Camilinha disse. O próximo valor substitui o anterior. Entendeu? Entendi. E essa numeração tem limite? Tem. Aí eu vou falar da estrutura da variável, como é que a gente cria ela. Eu não estou criando, eu primeiro quis explicar como é que ele armazena os valores. Então ele armazena assim, ok? Eu boto o índice entre colchetes e vou atribuindo o valor. Aí agora vamos partir para definir realmente a variável, tá? Então todo mundo entendeu que eu consigo acumular vários valores. Vou parar aqui esse compartilhamento para compartilhar outra. Vou colocar aqui tanto a definição dela quanto um exemplo já criando, tá? Vou compartilhar a tela, me digam se sobe aí. Quando subir, me avisem. Subiu. Ok? Ok. Bom, lembra que eu falei a palavra array ou array em algum momento? Positive. A característica, a funcionalidade é de vetor. Mas o comando é array. Não é, Ana? Ana estudou array. A gente combinou que tu ia Não. estudar, não foi, Ana? Conseguiu, não. Pessoal, vocês, parece que vocês, não todos, né? Mas alguns eu acho que não estão recorrendo ao manual que tem na pasta Pascalzinho. Não estão recorrendo à internet, que tem material. Não estão fazendo exercícios. Lembre-se que a repetição e os exercícios é um dos 3 pilares da gente no curso. É aula presencial, aula online e exercício. Então vocês precisam exercitar, tá, pessoal? Íamos ter teste hoje, não teremos. E aí a nossa intenção é que o teste fique para uma das 2 próximas aulas. Talvez a próxima não, mas na outra. Então vamos lá. Qual é o formato de array? Esse aqui, ó. Array, entre colchetes, a gente diz início do array, 2 pontos,
limite do array. Fecha colchetes, of e o tipo da variável. Aí aqui em cima, aqui embaixo, para o caso que a gente criou no exemplo, dia da semana, ok? O nome da variável, var, o nome da variável, 2 pontos, e o array, ó, o que está escrito ali em cima. Coincide? Array, limite inferior, 2 pontos, limite superior, of, o tipo, string. Deu para todo mundo captar agora? Positivo. Isso feito, pessoal, declarada assim a variável, a gente pode carregar ela assim, ó. Na hora que a gente botar isso para carregar, ele já vai reconhecer que ela tem 7 endereços possíveis. Se aqui eu tivesse deixado 6, por engano, ele ia aceitar, Andrade, esse 7º índice. Não. Ok, pessoal? Se eu tivesse, porventura, eu quero só de segunda a sexta, eu vou botar 5 no array. Aí quando viesse aqui eu tentasse escrever 7, eu não ia conseguir. Só ia aceitar 5 porque eu declarei ela com 5. E o índice da variável, viu? Isso. Todo mundo entendeu até aí? O índice do array, né? O índice do vetor, que no caso de Pascal, o vetor se utiliza o comando array. Então esse é o índice do vetor, tá certo? Ele tem 7 endereços aqui e eu posso colocar valor nos 7. Andrade vai responder, pessoal. Abram os ouvidos. Se aqui eu colocasse, Andrade, Oi. o índice 7 de novo, se eu fizesse isso, vai dar erro? Não, segunda vai dia da semana 7, segunda, ou dia da semana 7 entrar segunda. Sobrepor o anterior sábado. Entenderam, pessoal? Se eu repetir o número do índice, fica valendo o último valor que eu carreguei. Todo mundo entendeu? Sim. Alguém tem dúvida, pessoal, até aí? Beleza. O que eu quero de vocês agora? Aqui eu vou deixar, esse exemplo eu vou deixar. Aqui eu vou deixar. Deixa eu ver aqui o que é que eu deixo na... Vetor, já vou apagar esse nome. Aqui vocês sabem como é. Aqui eu posso dizer que é um comentário, tá? Eu não estou no Pascalzinho, mas eu coloquei para vocês entenderem que é um comentário. Vá. Eu vou deixar esse exemplo. E agora vou pedir a vocês para fazerem no Pascalzinho de vocês uma forma de mostrar esses dias da semana. Criem isso aí no Pascalzinho de vocês. Eu quero que vocês criem essa estrutura, mas agora eu quero que vocês mostrem os 7 dias da semana que estão carregados nesse vetor. Vou dar aí 5 minutos, tá bom? Para vocês escreverem. Como é que tá o Pascalzinho aqui, meu Deus? Eu quero vocês escrevendo, vocês estão mal acostumados. Eu estou escrevendo muito para vocês. Nilson, querido, desculpe, nós estávamos empolgados aqui vendo o vetor. Eu nem percebi que você chamou, viu? Não, tudo bem. Boa noite. Desculpa o atraso. Eu vou dar uma passada rapidinha sobre vetor para ti, tá certo? Ok. O resto da galera que já está com o exercício, presta atenção, anota para não esquecer, viu? Nilson, iniciamos vetor. Certo. Deixa eu abrir aqui. Você já viu algo sobre vetor em alguma linguagem? Não. Então, vou explicar rapidamente que você aprende rápido. Vetor é assim, ó. Vetor em Pascal o comando é array. Certo?
Como é a estrutura do comando? Abre colchetes, limite inferior, 2 pontos, limite superior, fecha colchetes, off e o tipo, ponto e vírgula. Na prática, em Pascal, a gente diz aqui o var, o nome de uma variável, eu escolhi dias da semana, 2 pontos, aí uso o array aqui, ó, array, quantos endereços esse vetor vai possuir. Ou seja, nessa variável dias da semana, quantos nomes da semana eu vou carregar no nosso idioma? São 7, né? Acho que no mundo todo. De 1 a 7. Off, string. Declarei ela. E no lugar certo eu vou dar carga nela. Só que eu vou dar carga um dia da semana no índice 1, outro dia da semana no índice 2, outro dia da semana no índice... E assim até o último índice. Ok, Nilson? Aí eu disse ao pessoal, quero que vocês façam isso no Pascal e quero que vocês mostrem agora os 7 dias da semana. Tá lançado o exercício para vocês. Eu quero que carregue, já está escrito aqui o programa, até dar carga, né? É óbvio que vai ter um begin, né? Aqui. Eu não escrevi tudo, né? Tem que ter um begin aqui depois do var, né? Ok, pessoal? Ó. E aí vai ter mais algumas coisas aqui. Esse mais algumas coisas está com vocês. Eu quero que vocês declarem essa variável, deem carga nela e depois mostrem. Usem comandos para mostrar os 7 dias da semana. Combinado? Como diz meu filho mais velho, segue o baile, Nilson. Ok, vamos lá. Os demais eu acredito que já estão fazendo. Estão em silêncio. Estou ouvindo só os cérebros remoendo. Não vou nem no Pascalzinho. Não vou escrever para você no Pascalzinho hoje, não. Hoje eu quero compartilhar a tela de vocês. Mais alguém pedindo permissão? Chegou agora Leandro, seja bem-vindo, meu filho, graça e paz. Oscar, não sei se estava antes, acho que Oscar entrou agora para me dar um apoio aqui. Graça e paz, Oscar. Graça e paz. Opa, turma. Leandro está por aí também, Nilson chegou agora também. Leandro, eu vou repassar rapidamente o que está acontecendo, ok? Pode passar, diga lá. Você já viu vetor em alguma linguagem, Leandro? Não está funcionando. Oi, pode falar. Tu já viu vetor em alguma linguagem? Vetor, não me recordo. Vou passar rapidinho, tá? Estamos vendo vetor agora. Em várias linguagens, o comando para usar vetor é array. E a estrutura no Pascal é essa. Dentro do array eu digo, entre colchetes, o limite inferior, 2 pontos, o limite superior, fecha colchetes, off e o tipo. Aí na declaração da variável, a gente usa var do mesmo jeito, o nome de uma variável. Como assim o nome da variável? O nome da variável que será um vetor. Ok?
Entendi. No exemplo, eu estou simulando aqui um vetor para dias da semana, para eu carregar os 7 nomes dos dias da semana. Ok? Então, Ok, entendi. variável, 2 pontos, e uso aquela estrutura de array. Eu digo array e digo, esse vetor vai ter quantos endereços? O menor e o maior. E qual é o tipo dele? String. E dentro do begin eu dou carga no vetor. Aqui eu estou dando carga no vetor. Ok? Ok. Do mesmo jeito você faria para meses do ano, né? Ou faria para uma lista de marca de produto, ou como disse a Dierson. A Dierson usou um exemplo. Tipos de evento. Ele está criando lá um controle de eventos e ele tem casamento, aniversário, velório, né? Festa. E aí ele quer colocar isso dentro de uma tabelinha. Ele também vai poder usar vetor. Ok? Aí eu pedi, Leandro, que o pessoal começasse esse programinha aqui no Pascalzinho. Ok, eu entendi. E continuando, eles conseguissem mostrar os 7 dias da semana. Eu não escrevi o resto dos comandos. Eu deixei para vocês. Como a gente vai mostrar? Cada um vai pensar numa forma. Quem quiser recorrer ao manual Pascalzinho pode recorrer. Quem quiser ir no Google pode ir. Contanto que vocês me digam como é que eu mostro os 7 dias da semana depois que eu dei carga nesse vetor. Pronto, Leandro, a bola tá contigo. Tá todo mundo fazendo, eu tô só ouvindo os neurônios se Tá, chocando. vou começar agora. Manda bala. Valeu. Qualquer coisa, perguntem, eu vou tirando dúvidas. Estou aqui, tá? Estou online, estou ouvindo vocês. Estou ouvindo os neurônios trabalhando aí. Ô, Júnior, Manda. como é que eu faço para sair da tela preta? Ctrl o quê? Ctrl C de casa. Ctrl C. Tá. Dê mais de uma vez. E depois que você dá o Ctrl C, você já pode clicar no símbolozinho do Pascalzinho, que ele vai abrir a tela azul. Ele já vai para ela. Às vezes você dá Ctrl C, ele não volta para a tela azul automático, não. Certo. Júnior, desculpa te interromper. Manda. Eu solicitei para entrar através do computador. Aí tá lá Família Savaz. É porque eu tava acompanhando pelo celular, só que a vista tá velha, cansada. 50 centavos. Está autorizado, querido. Pessoal, tava com saudade de vocês, viu? Valeu, Júnior. Obrigado. Beleza. Saudade de vocês. Não esqueçam dos pontos e vírgulas nos lugares devidos, tá? Eu estava com saudade de vocês. Viu, Carlos? Oi, Eu estava com saudade de vocês. tudo bom. A turma parece que é alemã. Acaba abre o coração aqui e ninguém diz nada. Eu tava com saudade de vocês. Ô, também. Júnior, Olha. se a pessoa quiser fazer os meses do ano, aí eu tenho que colocar begin para não ficar misturado. Não entendi, minha filha.
Se eu quiser fazer agora os meses do ano. Não, declaração de variável, você pode fazer toda a declaração dentro do mesmo begin. Certo. Você diz que quer dar continuidade, quer criar dias da semana e no mesmo programa você vai tratar meses do ano. É só dar continuidade, fazendo atribuição dos valores. Certo. Tem que criar meses do ano lá em cima, em var, e dar continuidade escrevendo. Não precisa ter outro begin só por isso, não. Certo. Ctrl C. Ô, Júnior, Oi, tira uma dúvida aqui pra mim. manda. Esse dia aí da semana não começa com 0, não? O índice. Não sei no Pascal, Oscar, mas acho que sim. Você falando agora, acho que sim. Se eu disser, como eu disse aqui em cima, que é de 1 a 7, né, o meu valor mínimo é 1, aí aqui vai bater. Eu nunca usei começando de 0 aqui, tá? Mas eu comecei com 1 embaixo porque eu disse aqui que era a partir de 1, tá? Mas a gente pode validar. Você, Oscar, imagina não dizer que é 1 aqui ou dizer que é 1, mas aqui começar em 0? É porque em termos de lista, o primeiro endereço é 0, né? O primeiro endereço é 0, né? Eu estou me baseando porque eu disse que o primeiro era 1 aqui, sabe? Como no array eu declaro qual é o menor, qual é o maior, aí eu parti daqui, sabe? Para eu usar 0 aqui, eu acredito que eu tenho que começar em 0 aqui, tá? Aí eu perco uma posição, né? Digamos assim. Assim, não utiliza, né? Isso. Não. Não utilizo. Eu não aloquei ela, então... É feito, diz o Matuto, nem vai nem vem, né? Por que eu uso 1 nesse caso? Porque é o dia 1 da semana, né? Não é o dia 0. Aí eu acho... Pra mim fica mais didático explicar assim com 1, sabe? Não, tranquilo. Mas, pessoal, isso que o Oscar falou, considerem como regra geral, tá? A primeira posição da lista é a posição 0. Lá atrás a gente falou um negócio que eu perguntei até a Raul. Raul, 0 é valor ou 0 é nada? Né? Aí Raul respondeu, 0 é valor. Então é esse mesmo princípio, tá, pessoal?
A primeira posição da lista é 0. Eu tô com uma tela aqui, mas eu, na verdade, não estava nem na tela que vocês estão. Agora estou, né, Oscar? Oscar? A tela que tá mostrando é a tela que tá o. Eu tô na tela branca. Eu não tô O no vetor, Pascalzinho, isso não, mesmo. né? Não. Aí eu tava falando aqui, né? Porque aqui, se eu botasse assim, né, Oscar? Não era isso? Porque no Pascal a gente define aqui o intervalo, tá? Então se eu definir assim, aí foi por isso que eu comecei de 1 aqui. Entendeu? Não, acho que eu tô misturando com as outras. Pode ser semântica do Pascal mesmo. Não, é o cabo que escreve em muitas linguagens, né? Tem essa. Mas eu poderia dizer, você tá certo, comece em 0. Só que aí eu teria assim, ó. 7 posições de 0 a 6. Mas assim, depois a gente testa também, né? Pessoal, o primeiro que levantar a mão dizendo que terminou, agora fale também, porque eu posso não ver a mãozinha subir. Já ganha 0,2 na nota do primeiro teste. 0,2. Já tem gente que ganhou no desafio, né? Um bocado de gente mandou o desafio, já tem 0,2. O primeiro a levantar a mão dizendo que terminou para a gente testar, ganhará também 0,2. Quem foi que levantou a mão? Eu vi alguém levantar a mão. Andrade levantou a mão, foi? Silêncio, acho que a ligação caiu. Deixa eu ligar para Google aqui. Oscar tá aí. Oscar não vai ficar em silêncio. Tô sim. Ah, Oscar, então não caiu não. A galera tá em silêncio para não se Aí, acusar. tá programando. Pensamento. Colocaram tudo um fone de ouvido aí. Ah, então desculpem aí. Júnior, só para demonstrar os dias da semana, não é isso? Quando a gente executar? Eu quero que apresente na tela os 7 dias da semana. Tá bom. Aqui foi. Opa, levantou a mão. Olha aí, Oscar, o primeiro. Quem? Compartilhe sua tela, meu querido. Olha aí, o primeiro 0,2 da noite. Cadê a Jess? Compartilhe sua tela conosco. É comigo? Peraí. Mas é, claro. Compartilhar aqui. Você terminou, rapaz? Eu fiz uma coisa aqui que lembrei só de um. Peraí, terminou ou não terminou? Terminei. Peraí, deixa eu ver se tá certo aqui esse negócio aí. Não saiu aqui, ó. Eita, Oscar. Ó, pro cabra, Oscar. É isso mesmo? Oscar, o que é que você me diz, Oscar? Passa a bola para você agora. Comente. Pessoal, quem é que puder dar uma olhadinha, porque eu acho que tem gente que está indo na mesma linha. Talvez alguém esteja indo em outra linha. Eu vou passar a bola para Oscar comentar e dar o feedback ao nosso querido Adierson. Oscar? Qual foi o requisito? Eu pedi que ele mostrasse Tem que 7 dias da semana. imprimir tudo, né? Isso. Não é os dias da semana?
Já tinha Isso. atribuído o valor no começo? Isso, agora sim, o que Júnior tava querendo falar aí é porque assim, vocês aprenderam recursos que poderia ser utilizado aí. Por exemplo, você vai imprimir, você colocou repetiu o comando write-ln, né? Isso, para os 7. De acordo com a quantidade de registros. Ou seja, se o requisito foi exibir todo o conteúdo está sendo feito, né? Agora imagina se fosse uma lista com 500 informações. Aí, o que é que acontece? Assim, é mais prático você utilizar, por exemplo, uma repetição com base no tamanho da lista, do vetor, né, no caso. Mas, assim, vai do requisito e da forma Se como o você faz. requisitante, né, Oscar, se o requisitante não foi específico, se ele foi genérico, então o desenvolvedor atendeu o que o requisitante pediu, né? Entendeu, Adilson? Você atendeu. Parabéns, ganhou o 0,2. Agora, como diz nosso querido Samuel, nosso facilitador Samuel, tem mais de uma forma, normalmente, de resolver os problemas, né? Então, cada um busca a forma que consegue, mas sempre buscando otimizar ao máximo. Foi o que o Oscar falou agora. Existem comandos de repetição que otimizariam isso, que quer tivesse 7 itens na lista ou no vetor, quer tivesse 500 itens, as linhas de comando seriam as mesmas, né, Oscar? Isso. Do jeito que a Dierson fez, e acho que outros talvez estejam fazendo, a quantidade de comando write-ln vai ser proporcional à quantidade de elementos da lista. Mas existem listas, pessoal, que não são carregadas no código. Ok? Existem listas que são alimentadas por uma digitação ou lendo um banco de dados. E aí não dá para ficar fazendo comando fixo para a lista, porque lista ela pode ser fixa ou não. Então o ideal é a gente usar comandos que se adaptem a essa condição da lista, de ser fixa ou não. Como a gente está aqui justamente exercitando, vocês devem aprender esses comandos que tornam o código mais flexível, tá? O algoritmo, né? Vamos dizer assim, o algoritmo da gente mais flexível. Boa, Adierson. Iniciativa, velocidade. Você vê que a Adierson deve estar usando bem o copiar-colar, né, Adierson? A Adierson foi rápido em montar o código. Eu acho que ele usou bem o copiar-colar. Não foi, Adierson? Foi isso aí. Tu falou do Beguin que já estava atribuindo o valor ali. Isso. Só para você que quisesse escrever, você escreveria sem aspas simples, e ele já apareceria para você, né? Então, mais ou menos foi isso aí que eu usei na lógica na cabeça que veio. Show de bola, show de bola, show de bola. E veja que Oscar foi cirúrgico. Ele disse, olha, pelos requisitos, você está certo. Você fez o que foi pedido. Certo? Agora o que a gente vai ver é uma otimização do código. Pessoal, mais alguém fez na linha de Adierson ou em outra linha? Eu acho que eu consegui fazer. Compartilha Eu pra fiz gente. igual a de Adierson. Ana, joia. Quem seguiu outra linha sem ser a de Adierson e deu certo? Eu usei o for. Pronto, mostra aí pra nós, Nilson. Tá aparecendo? Sim. Você consegue ampliar um pouquinho o seu código, Nilson? Acho que sim. Tá ótimo. Todo mundo enxergando, pessoal, agora? Pessoal, deem uma olhadinha no código do Nilson. Eu vou pedir uma licença a vocês de novo.
Dê uma olhadinha. O Nilson escreveu só uma vez o comando write-ln. Mas ele usou um comando de repetição, porque ele conhece a quantidade de posições que tem na lista, ou no vetor. E aí ele usou um comando que ele já tinha aprendido antes, como todos vocês aprenderam. Ele conseguiu relacionar o que foi pedido a um comando que ajudaria ele. Percebam o que ele fez. Explica aí, Nilson. Eu escrevi, né, Carregou a lista. E aí, como começa com 1, aí eu coloquei eu antes criei uma outra variável para servir como contador. E aí coloquei o for conte de 1 a 7. E aí usei o write-ln, a variável dia da semana, e aí aqui no índice eu já coloquei o conte. Porque no caso ele vai começar com 1, aí aqui o valor que tem conte vai ser 1. Aí quando ele fizer a primeira vez ele volta e vai até 7. Aí na segunda vez ele vai colocar o 2, até o 7. Aí, pode testar? Vamos testar. Você falando tá bonito, vamos ver se tá certo. Aí deixa eu... Pronto, apareceu aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela melhor. Né? Compartilha a telinha do usuário, a interface do usuário. Aí aqui, F9. Aí aqui. Aí apareceu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pessoal, quem não entendeu o código do Nilson, volta lá no código, Nilson, por favor. Volta. Recapitulando, pessoal. O princípio do array é para tratar vetor ou lista. Muito bem lembrado por Oscar. É mais comum no mercado se falar lista do que falar vetor, tá, pessoal? É comum uma lista, ela tem vários endereços. Eu posso alocar conteúdo em vários endereços de uma variável. Então, essa variável do tipo lista ou vetor, essa nossa tem 7 posições. Isso é chamado índice da lista, ou índice do vetor. Se são 7 posições, basta eu pedir que ele mostre o conteúdo da variável em cada posição possível da variável. Se a gente fosse fazer uma lista de meses do ano, quantos endereços possíveis a lista terá, Ana? 12. 12. Todo mundo acompanhou, pessoal, até aí? Aí, essas listas são listas fixas, né? Não vai surgir um mês novo, não vai surgir um dia novo. Mas poderemos nos deparar com listas que são variáveis, tá? Estamos falando só de lista fixa. Eu conheço o conteúdo dentro da lista. Eu conheço todo ele, tá? Lista de estações do ano. Lista de elementos químicos, né? Né, Nilson? Você que falou de DNA da outra vez, né? Teste DNA, elementos químicos. E assim vai. E aí, cadê o código, Nilson? Compartilha aí pra gente. Como nós sabemos que são 7 endereços, eles são conhecidos, Nilson botou o write-ln dentro de um for. Porque o for vai fazer o write-ln ser repetido a quantidade de vezes que é o tamanho da nossa lista. Ele botou aí for de 1 a 7. Se Nilson estivesse mostrando os meses do ano, colocaria um for de quanto, Nilson? De 1 a 12. De 1 a 12. Beleza. E aí, o índice da lista, que lá em cima a gente botou o número fixo, a gente dentro do for colocou a variável do for. Porque essa variável ela vai variar de 1 a 7. Com isso, a gente consegue que apenas um comando write
mostre o conteúdo dos 7 endereços. Beleza, pessoal? Alguém não entendeu? Eu vou perguntar só quem não entendeu, tá? Deve ser um número menor do que o número de quem entendeu. Alguém tem alguma dúvida? Entendeu, mas tem uma dúvida. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu tenho uma. Manda. Esse array ele vai funcionar para uma lista de um tamanho fixo, né? E se essa minha lista não tiver esse tamanho fixo, ou eu não souber, ou ela for, sei lá, de 1000 e tantos itens, Eu vou da deixar, mesma forma eu vou ou tem uma deixar forma isso. mais fácil? Veja, isso tem um pouco de dependência da linguagem. Mas eu vou pedir que Oscar responda de forma genérica. A gente não vai se prender a Pascal agora, a Python, a Ruby. A gente vai responder de forma genérica, porque tem situações que eu aplico lista. Eu não aplico lista deliberadamente. Lista não é para tudo, tá? Por exemplo, eu não carrego um banco de dados em lista, ok? Então eu vou pedir que o Oscar comente isso aí. O Oscar tá com a gente ainda, Oscar? Tô sim. Pronto. Desce um comentário aí para responder essa pergunta do Nilson, por favor. Ele falou que fixa tudo bem, entendeu? Mas se ela fosse variável, tivesse 1000 registros, mais de, né? Como faria? Não, perfeito. No caso de lista variáveis, ou de qualquer, né? Inclusive, nesse caso aqui, eu não conheço a forma que o Pascal utiliza, mas toda a linguagem ela tem um recurso para você saber o tamanho. E com base no tamanho, você percorre. Por exemplo, conte no seu programa aí, né? Conte 2 pontos. O for vai de 1 até o máximo da lista, né? Então, eu estou pesquisando aqui para saber como é que é no Pascal. Não sei se o Júnior sabe, mas existe o recurso do length, né? Que é um comando em outras linguagens que é utilizado, que é o tamanho da lista, e aí, com base no tamanho, você consegue percorrer. Por isso que até no início do comentário, quando eu entrei aqui na sala, eu questionei, né, assim, não começa do zero, porque é meio que uma convenção a gente ter uma lista começando do zero até o máximo, né? Por exemplo, como o Júnior definiu aí, né? A gente vai... No Pascal eu posso definir que meu array vai de 2 até 8. Então, obrigatoriamente, eu tenho que saber o valor inicial disso. Porque aí, quando eu boto length da minha variável, ele vai dizer a quantidade de posições que ela tem. Então, se eu começo de uma posição que não é a inicial, eu posso me perder um pouquinho com questão a esse tipo de range, né, que eu posso estar percorrendo. E no Pascal, Oscar, é length também. Então, por exemplo, o Nilson poderia já fazer aí, né, no programa dele, né? Então, conte vai de 1, aí to, ele escreveria, né, no caso, length, né? Length, aí entre parênteses, o final. Tá acompanhando, Nilson? Acho que sim. Eu vou botar no chat o comando. Agora uma coisa importante, né, Oscar? Lista não se aplica em tudo, né? Porque vai acontecer não faz sentido determinada coisa em lista. Por exemplo, usando o banco de dados, tem situações que a gente carrega uma tabelinha para uma lista. Tem situações que não faz sentido carregar para uma lista, né?
Isso. Principalmente porque aqui, no caso, um exemplo, né? Esse caso aqui são 7 posições que a gente tem. Essas 7 posições são 7 posições na memória que a gente está guardando para um determinado variável, né? Com base no índice dela. Né? Imagina o banco de dados com 10 milhões de registros. Então, assim, com certeza você ia gastar toda a sua memória. Então, é um recurso que é extremamente utilizado. Em todas as linguagens você vai ter array, vai ter até outros tipos mais avançados de listas. Mas o conceito sempre vai ser o mesmo, né? É ter essa lista de posições e você pode utilizar para um determinado fim do seu requisito, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, o requisito é ter a lista, os dias da semana, ou foi comentado aí, os meses do ano. Pessoal, todo mundo entendeu até aí? Tem alguém com mais alguma dúvida? Nilson, só complementando a resposta. Oscar citou bem, quando não se conhece o fim da lista, usa o comando que diz ao for que vai até o fim, né? E a outra questão é, analise direito o que você vai carregar para a lista, porque tudo que você carrega para a lista consome memória. Então, há situações que faz sentido carregar numa lista, há situações que não, que os dados deverão ficar realmente no banco de dados. Entendi. E a gente está usando exemplo aí de lista, eu vou compartilhar de novo aqui, tá? A gente está usando exemplo de lista fixa, né? Que a gente conhece o conteúdo dela, tá? É o exemplo usado até agora. Pessoal, todo mundo entendeu aí? Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu vou pegar aqui. Se eu completar aqui para todo mundo ter a dica do comando, o que está criado por mim é esse aqui, ó. Ok? Então veja, eu criei a variável índice. Ela está criada aqui em cima, ó. Não está aqui, está no programinha real. Vou colocar ela aqui. Então está criada aqui, ó, índice. No caso de Nilson chamou como, Nilson? Conte, não foi? Conte. Eu chamei índice, pessoal. Não é um bom nome para usar, por questões de reserva e tal, mas foi só para fazer referência que esse número que está aqui dentro do colchete é o índice da lista, tá? É o índice do vetor. Então, se ele vai de 1 a 7, eu criei índice que vai de 1 a 7. E mando exibir a variável no endereço do índice. Ora, o índice vai variar de 1 a 7. Cada passagem aqui, o índice terá um valor. E aqui, ó, o que o Oscar colocou foi... Cadê o Oscar? Tu botou... Deixa eu pegar aqui. Aqui é o nome dela, né, Oscar?
Ok, Nilson? Ok. Aqui fica um pouquinho mais complicado para entender nesse momento, tá? A gente está colocando porque Nilson trouxe o questionamento. Aqui o básico é esse. Depois a gente vai entender melhor como seria isso aqui, ok? A gente coloca no final da aula um exemplo disso. É Pronto. mais questão de pesquisa mesmo. Show. Tu pode levantar o exemplo aí, Oscar, durante a aula, tu apresenta no final, porque como a gente está gravando, aí fica para a posteridade. Tranquilo. Show. Eu vou fazer aqui. Show. Pessoal, todo mundo até aí, viu? O programa é daqui, né? Foi muito bem colocado por Oscar quando ele falou lista, tá? Vetor às vezes dá logo aquela cisma da matemática, né? Na cabeça de alguns, mas o vetor no sentido de lista, tá? Pessoal, beleza até aí? Beleza. Pessoal, vou insistir com vocês que vocês, por favor, assistam aulas indicadas, revisem aulas nossas. A gente está devendo uma aula da semana anterior, quando teve aula, eu vou subir ainda, e vou subir as 2 aulas de hoje. Assistam a da nossa turma, assistam da turma do Joanã, ele também está no mesmo assunto, mas aí ele dá outros exemplos, ele explica de outra forma. Então assistam lá, assistam cá e façam os exercícios, tá? A gente, quando fechar a aula hoje, a gente vai deixar exercício proposto, valendo quanto? Vou deixar exercício valendo quanto, Camila? 0,2. 0,2, pessoal. De pouquinho em pouquinho vocês vão fechar o 10. Então vamos lá. Posso? Leandro, tá conosco ainda? Conseguiu entender? Já fez o teu? Já sim. Tô acompanhando. Show de bola. Já fiz o meu, tá? Pode ficar tranquilo que eu tô acompanhando aqui, Show de bola. tá bom? Perfeito. Valeu, Leandro, pelo retorno. Deixa eu ver quem mais aqui. Valesca com Renan. Como estão aí? Chegamos em casa já. Renan tá na aula com Joanã e eu tô aqui já, tá tranquilo. Joia. Tu acompanhou tudo, Valesca? Deu pra... Consegui ouvir tudo, mas estou me organizando aqui ainda, mas tá dando para acompanhar. Tá joia. Então vamos nós. Adierson, dá para fazer aquele trabalho agora do gerenciamento dos eventos? Agora eu vou incrementar aquele negócio ali. Joia. Bom, vou lançar aqui uma outra situação, tá? Vou apagar comando. Descer aqui para ver. Pronto, aqui foi dias da semana. Essa dica. Ana já falou de dias do mês, meses do ano. Então tá aí também. Aqui eu acho que nem precisa dar a dica, né? Que é só botar aqui os 12, né? E a gente tá em simples, né? A gente pode tornar essa lista Preciso dizer o resto que tem que ser feito aqui, pessoal, para vocês? Preciso não, né? Vocês são desenrolados. Beleza, né? Agora... Vamos lá. Agora a gente quer uma lista de frutas.
Quem conhece isso? Pronto, frutas, né? Já é para ir fazendo, Júnior? Veja o enunciado, eu vou explicar aqui. Criar lista com frutas acima e pedir para ser digitado um número. Após digitado, mostrar o nome da fruta que corresponde à posição na lista do número digitado. Perguntas? Podem começar. Valendo. Esse vale 1 ponto. Esse vale 1 ponto no teste. 1 ponto cheio. 1,0. Perguntas? Eu estou ouvindo os neurônios trabalhando. Pessoal, criar lista com nomes das frutas, né? Com frutas não, né? Não tem frutas acima, né? Com os nomes das frutas acima e pedir para ser digitado um número. Após digitado o número, mostrar o nome da fruta que corresponde à posição na lista do número digitado. Posição na lista referente ao número digitado. Tá claro o que se pede, como diz Oscar? Tá claro os requisitos? Ficou claro ou tá confuso? Eu estou sozinho hoje no planeta. Por enquanto tá claro. Vai ficar confuso na hora que eu for tentar fazer. Eu também digo mesmo. A pergunta... Dica 1. Dica 1. Concordo com o Nilson e com Raul. Tá fácil de entender o que se quer, mas na hora que for fazer é que vai saber a dificuldade, né? Mas é sempre assim, pessoal. Oscar é programador experiente, tá? Ainda hoje tem problemas para ele resolver que ele tem que parar um tempo para pensar. Não é todo problema que um desenvolvedor mesmo experiente resolve de primeira, assim, tem um insight. Às vezes a gente leva um tempo pensando, mais do que escrevendo às vezes. Dica número 1. Qual é o tamanho da lista? Né? Vocês viram até um comandozinho que ajuda também, mas vocês aqui têm uma lista fixa e pequena. Então, isso vai fazer com que vocês definam
a estrutura do array. O array será de quanto a quanto, certo? Segundo, qual é o tipo da variável? É string? É inteiro? É real? Né? Depois, tem que criar variável para alguém digitar nela? Né? Depois, como é que eu vou conseguir achar dentro da lista o número que foi digitado? Ficam aí esses questionamentos para ajudar a clarear. Camila, tá fácil, Camila, esse? Camilinha está conosco, Raul, ou já se recolheu? Camila tá mastigando aqui. Joia. Tá comendo aqui um Menina negocinho. educada, tá vendo como os pais educaram essa menina? Se fosse a gente quando era guri, a gente falava de boca cheia. Ana, alguma dúvida, Ana, para fazer sobre essa atividade? Todas. Mas dá para começar, não dá para começar? Para começar, dá para botar o nome das frutas, digitar. Pronto, vamos lá, vamos lá. Lembra que a gente, quando chamou para aula online, a gente disse assunto novo e exercícios. É. Andrade, como tá aí, meu querido? Tá terminando? Nilce, cadê esse homem, Nilce? Adierson, tudo entendido até aí, os requisitos? Vamos fazendo aqui. Olha. Valesca, dá para fazer esse sozinha ou quer trocar uma ideia, tirar dúvidas? Estou tentando aqui fazer, mesmo no celular, alternando a tela com você. Celular, porque o computador tá com os meninos, né? Certo. Mas estou começando. Eu sei que eu vou ter dificuldade lá na frente. Mas E eu quero te pedir que tu tente resolver com eles depois, tá certo? Beleza. Para cruzar o conhecimento que eles estão adquirindo na aula com Joanã, somar o teu, que aí acho que vai enriquecer. Sim, com certeza. Tem alguma pegadinha nessa lista? Deixa eu pedir a Nilson. Tem alguma pegadinha nessa lista, Nilson? Pegadinha? Como assim? Olhando a lista, dando uma lida na lista, tem alguma pegadinha? Acho pegadinha. Não estou conseguindo ver, não, se tem. Joia. Essas perguntas já são uma pegadinha, cara. Quando ele pergunta esse negócio aí, ele já tá dizendo que tem uma casca de banana ali. Tomate é fruta. É a mesma coisa, cara. A pessoa chega assim e diz, vai tomar um suco de taperebá. Você pensa que é um negócio totalmente diferente quando você vai já experimentar o taperebá? Taperebá. Taperebá. Não, Júnior? Não, quer dizer, com esse nome não. Quando eu tomei não disseram que era esse nome. Você falando assim, certamente eu já devo ter experimentado. Mas deve ter um outro nome também. É da terra onde vocês vieram. Lá do Pará, é? Exatamente. Lá do norte. Só que aqui a gente conhece ela simples, todo mundo toma ela quase todo dia. Cajá. Cajá, olha aí. Lá eu não conhecia não, com esse nome não. Taperebá. Taperebá. Lá tem abil também. Já comeu abil do norte? Abil não. Muruci, um negócio desse. Muruci. Parece nome de bicho. Cara, eu nunca mais quero tomar um negócio desse. Parece que jogam um veludo na tua boca lá e fica lá preso. É porque os nomes... Andrade tá sem áudio. Os nomes são muito baseados na cultura indígena, né? O norte tem influência indígena
pesada por conta da Amazônia, né? Mas Ana matou de primeira. Ela falou: tomate é fruta, então não tem pegadinha na lista. A lista está correta. É isso mesmo? Muito bem, Ana. Eu escutava uma musiquinha quando Samuel era menorzinho, aí tinha as frutinhas. Aí na musiquinha dizia: tomate é fruta. A gente tem uma aula aí até 9h30, né? A gente começou 19h30. Não dá pra gente terminar esse exercício hoje e vocês entenderem bem direitinho a manipulação. Eu quero ainda, Oscar, no fechamento, Oscar vai dar um exemplo de manipulação aí de lista. É o exemplo com o length, né, Oscar? Isso. Tô tentando fazer aqui. Show. Eu não consegui, não. Mas tu vai botar em Java pra gente? Aí você quebra a gente, meu filho. Ou seja, era mais fácil. Eita. Aí esnobou a gente, pessoal. Esnobou. Eu lembrei de tu hoje, Oscar, que eu tive que instalar para um cliente. Para um cliente não, eu pedi a um colaborador nosso, aí ele reclamou que não estava achando a informação. Eu disse: deixa eu tentar aqui, de vez em quando eu me aventuro. Aí é um programinha para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica criou uma aplicação separada para FGTS atrasado para as empresas. Aí eu tive que instalar uma aplicação, como é o nome do Java? Aquilo é o que, Oscar? JDK? Sim. Ele é considerado o que? É o interpretador? Não. É a máquina virtual. Pronto. Eu tive que instalar uma maquininha Java para poder rodar a aplicação Não. Para poder instalar o certificado digital para poder entrar na aplicação da Caixa. Aí a certificadora onde o cliente comprou o certificado mandou o arquivo em Java. Eu sou acostumado a receber o arquivozinho PFX, eu acho, né? Que a gente já instala direto, né? Uhum. Aí eu tive que instalar para poder rodar, não sei o que. Eu disse: Oscar deve estar por trás desse negócio aqui. Não, tava não. Isso é complicado, né? Aí isso para o usuário leigo, né? Mandam assim como se os usuários, né, todos soubessem fazer as coisas, né? É para exibir o nome da fruta se ela que foi escolhida, Mostrar o nome da fruta que corresponde à posição na lista referente ao número digitado. Sei não. Tá bem escrito esse requisito aí, Oscar? Tá claro? Ou tu mudarias alguma coisa aí para ajudar a galera? Pode ficar à vontade. Eita, Andrade mandou o quê? Deixa eu ver aqui, seu Andrade. Parece que já está pintando uma solução aqui na área.
O sistema desativou meu microfone, tive que ir lá em configuração do sistema para reativar. Foi? Aí tu mandou uma foto aqui da nossa tela. Não entendi não. Tá querendo um ponto, é? Não. Acho que eu consegui. Eita! Olha aí, Oscar. Pode mandar currículo já para Oscar, viu? Vai compartilhar a tela com a gente, Nilson. Eu vou mandar. Pessoal, todo mundo copiou o enunciado aí e a lista de frutas. Eu posso tirar da tela para Nilson compartilhar dele? Ou tem alguém ainda precisando desse conteúdo na tela? Pode tirar, por mim. Alguém precisa que eu mantenha esse conteúdo na tela? Levanta a mão. Então eu vou tirar o conteúdo da tela para Nilson compartilhar o código dele. Pode ser, Nilson? Pode sim. Encerrei meu compartilhamento e a palavra está com você, nosso intérprete Libras. Pode explicar. Aumenta um pouquinho. Pessoal, podem dar uma atençãozinha na tela para ver aí uma solução proposta. Não quer dizer que ele está certo, né? Vamos descobrir agora se ele atendeu aos requisitos, a especificação, né, do problema. Explica aí para nós, Nilson. Nilson, teu microfone acho que está fechado. Pronto. Eita. Agora. Então, eu só mudei o nome da variável, nome Eu fruta. não sei se Valesca está enxergando no celular. Valesca, quer que cresça um pouquinho aí o fonte do Nilson? Posso aumentar. Eu consegui aumentar aqui, dá para ver. Show. Tá bom, dá para ver sim. Pronto. Aí a variável nome fruta. Aí eu contei quantas frutas tinham para saber o tamanho da lista. São 9, foi de 1 a 9. E criei uma outra variável para armazenar o número que fosse digitado. Eu fiz a lista e aí pedi para o usuário digitar um número de 1 a 9, porque são os únicos valores que eu tenho na lista. Pedi para ele ler o número e depois escrever nome fruta e o índice correspondendo ao número que foi digitado. Aí quando ele vai executar... Deu certo? Aí ele pede, digite o número, aí eu digitei 5, aí goiaba, que é o número que é a quinta fruta, né, no caso, na lista. Oscar tá aí conosco. Oscar, queria que tu avaliasse Nilson aí. Ele ganha esse 1 ponto na nota do próximo teste ou não? Aí, ele é meu professor de Libras, viu? Não misture as coisas. Perdão, Deus. Mostra para mim o programa de novo. Mostra sim. Pessoal, todos deem uma olhadinha aí, mesmo quem estava fazendo, dá uma paradinha, porque pode aproveitar e tirar uma dúvida. Exatamente, assim, ele criou a quantidade de arrays aí, com base no requisito aí do cliente. E aí, no requisito dizia o seguinte: quando for, só pedisse para que o usuário digitasse o número de 1 a 9, e com base no número, o programa iria escolher iria printar qual era a fruta, né? Exibir qual era a fruta. Então ele ganha esse 1 ponto, Oscar? Vale 2 aí. Não. Vale 2 coisa nenhuma. O limite era 1. Agora eu quero ter certeza, eu quero que você digite todos os números da lista. Eu quero ter certeza que está funcionando para a lista toda, Nilson.
Certo. Vamos lá. Fazer aqui. Deixa eu dizer um número a você. Diga lá. Você pode estar viciado aí, né? Tá com carta marcada. Eu quero o 3. 3. Mamão. É mamão mesmo? Mostra lá. Vou mostrar lá. 3 é mamão. Esse Nilson é um danado. Eu quero agora 8. Vamos lá. 8. 8 é o de Ana. Olha, Ana. Tomate. Cadê? Não vi lá, não. Tomate. Olha, Ana. Tomate. Aham. Pessoal, tem um detalhe muito importante. E foi massa o que o Oscar trouxe pra gente hoje. Oscar diz assim: está atendendo ao requisito? Porque alguém pode pensar: ah, não, mas assim tá muito fácil. Mas o importante é atender ao requisito. Exemplo: no enunciado do problema, eu não especifiquei que queria que ficasse pedindo para digitar, e enquanto a pessoa não digitasse 0, eu tinha que continuar pedindo para digitar, que não disse nada disso. Eu disse que era para digitar um número e dizer o nome da fruta que está naquela posição da lista. E assim Nilson fez. Então, uma coisa que a gente tem que se acostumar é: vamos atender ao requisito. Melhorias podem até acontecer, mas se você atender ao que foi pedido, você cumpriu sua missão. Ok? Quem mais aí conseguiu concluir fazendo dessa forma que Nilson fez ou de uma forma diferente? Alguém mais conseguiu? Posso soltar o próximo problema. Aí esse eu vou deixar que vocês façam sozinhos. A gente não faz aqui na aula. E aí eu abro um espaço para ver se o Oscar quer comentar alguma coisa. Posso citar o próximo problema a ser resolvido? Pode. Alguém quer mostrar o que fez aí desse exercício anterior? Quem mais quer exibir alguma coisa? Andrade, já tem aí alguma coisa concreta? Não, mas é a mesma coisa. Mas você estava querendo incrementar um pouco, não estava? Não, sempre que eu gosto de botar o Wilezinho, certo? Enquanto você não sabe que eu gosto de colocar essas coisas. Certo, eu imaginei. Raul, tem alguma coisa aí pra gente, Raul? Agora é a vez de papai comer. Eita, papai tá comendo. E tu, Camilinha, tem alguma coisa pra nós? Não, fiz assim também. Fez assim, show. Pessoal, alguma pergunta sobre esse último exercício aí que o Nilson mostrou a solução? Ou eu parto para o próximo? Ô, Júnior, ele não usou o for, né? Pelo que eu vi, eu não consegui ver o for no Perfeito. No programa É dele. verdade. Não. Agora, por que ele não usou o for? Eu vou pedir que Nilson volte para a tela dele de código e ele próprio vai explicar por que não usou o for. Vou mostrar aqui. Eu não usei o for porque não era para exibir todas. Era só para mostrar a que correspondesse ao número digitado. Porque precisava digitar o número, né? Isso. Isso aí, mesmo, como Valesca. só era para digitar um número, aí eu não usei o for. Isso mesmo. Então, como o enunciado pede, Valesca, que peça que digite um número e diga qual é a fruta correspondente àquele número, então não tinha repetição. Era só fazer uma vez. Já o Andrade está montando dele usando o while para ficar repetindo enquanto uma determinada situação acontecer. Porque Andrade gosta ele já está à vontade para incrementar os programas, sabe? Então ele já faz além do que a gente fala no enunciado. Isso é bacana? É bacana. Agora não é obrigatório incrementar, tá certo?
Normalmente o Andrade faz assim, se quiser sair, tecle 0, né? Ele faz alguma Isso. coisa assim, Tá, lindamente. mas é ótimo porque Ainda isso bota cor, né? Ainda bota cor aí, né? ainda bota cor nos textos e tal. Manda o programa pra gente aí, né? Quando tiver pronto. Depois ele compartilha, quando ele faz isso, ele compartilha no grupo o programa. Pessoal, então vamos ao próximo enunciado, tá bom? Açaí, tomate. Ctrl V. Desativou meu som, certo? Eu futucar. Não, agora tá certo. Gostei disso aí. Ó. Andrade. Oi? Tá vendo aí que tá se configurando nesse exercício? Vendo só. Tá compartilhando tela branca? Tá só a tela branca, não tá aparecendo texto ainda aí não? Tá passando tela branca aqui não. E ninguém falou nada, rapaz? E não tá aparecendo nada. E vocês Eu ficam pensei que você calados. tivesse. Não tá aparecendo nada. Eu pensei que você tivesse. Agora que vocês estão... Tá Perderam esperando. o enunciado todinho. Meu Deus. Brincadeira, deixa eu compartilhar agora. É bom que já entra um bocado de coisa escrita. Olha aí. Sabendo que o ano possui 12 Lê meses. aí pra mim, por favor, Andrade. Sabendo que o ano possui 12 meses e que cada mês tem uma certa quantidade de dias, crie um programa que solicite o número do mês do ano e responda quantos dias o referido mês possui. Após isto, verifique se o usuário quer digitar outro mês. Caso o usuário não tenha mais o que digitar, encerre o programa deixando a tela limpa. Deve estar um Lzinho, né? E aí, pessoal, todo mundo pegou o enunciado? Tirar uma foto. Esse tá legal, não tá, Andrade? Vejam, no enunciado eu disse que comandos vocês vão ter que usar? Não, né? Não. Pois é, quando a gente recebe um problema para resolver, não dizem a gente quais são os comandos que resolvem não, entendem? Na vida real é assim, a gente só recebe o problema.
Querem que eu coloque enunciado no grupo para facilitar a vida de vocês? Uhum. Esse vai valer quanto, Camila? Quanto, professor? Você que vai dizer. Você quer que esse tenha qual valor para a nota do próximo teste? Deixa eu pensar. Camila? Eu acho que 0,7. Pronto, pessoal. Está no grupo. Vale 0,7 somado. Ó, cada um que está ganhando aí essa pontuação, vai anotando, viu? Para me apresentar depois, viu? Nilson tem quanto? Nilson já tem 1,2, né, Nilson? Eu acho que é. É, você já ganhou 0,2, hoje ganhou 1. Esse agora vale 0,7. E vários ganharam 0,2 com a resposta de um desafio. E esse agora vale 0,7. Tá aí para todo mundo? Tá no grupo, tá? Não tá na tela não, está no grupo. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse enunciado? Já aproveitem. Vai levar vocês a usarem vários comandos, né, Andrade? Não vai ficar só, não vai usar só array, não. Não vai usar só while. Não vai usar só, não vai. Vai usar alguns. Joia? Joia. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Professor, Oi, Camilinha. nas próximas 2 semanas eu não vou poder ir para aula, porque eu vou estar servindo em um acampamento. Certo. Aí eu não vou poder ir para aula, eu estou avisando para o senhor para quando o senhor sentir minha falta, já saber, porque eu não vou estar. Show de bola, Camilinha. Obrigado por avisar. A gente está procurando gravar sempre as aulas online e a gente vai disponibilizar lá no link da turma, tá? No canal. Pessoal, vou pedir a vocês que dêem o like, porque a gente depende de vocês para fazer esse canal crescer. Então, marquem lá para notificar quando tiver novo vídeo, dêem um like, compartilhem, comentem. A gente precisa de engajamento, pessoal. A turma não diz nem um ok, quanto mais dá um like. Tô vendo que é difícil conseguir engajar essa galera. Tu é youtuber agora? Então, se até o pastor tá lá pedindo like, rapaz, no canal da gente da PIBem, eu tenho que pedir um likezinho aqui no canal do Qualifica Bem. Vamos embora. Leandro, você tá conosco ainda, querido? Vamos dar like pra Júnior. Bora lá. Tô só rindo aqui.
O enunciado. Então, sim, tá acompanhando. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu vou ver se eu vou fazer esses pontos aí, porque eu tô vendo todo mundo ganhando pontos, só eu que não. Rapaz, o jogo tá animado. O jogo tá animado. Vou ver se eu ultrapasso. Show de bola. Fica tranquilo, Leandro. Eu acertei aqui o dedinho aqui na quina. Vou ganhar uns pontos também. Que bom. Pessoal, se ninguém tem pergunta sobre enunciado, se ninguém tem dúvida, se ninguém tem nada a acrescentar, eu vou passar a palavra para o Oscar, para ver se o Oscar já tem algo para comentar. Se não tiver também, não tem problema, a gente comenta na próxima aula. Alguém tem alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não, Jônio, eu tenho, mas é porque eu tô pensando ainda assim, aqui fazendo, aí tá vindo um monte de coisas. Eu não consigo parar para perguntar agora, mas eu tenho um monte de dúvidas aqui. Por exemplo, porque eu vou ter que trabalhar o mês junto com os dias do ano. Certo. Aí eu tenho que ter uma variável que tenha o mês e os dias do ano. Os dias do mês, quer dizer, a quantidade de dias do mês, né? Certo. Aí eu ainda tô assim, pensando, mas eu ainda não consegui fluir, não. Certo. Você pode ir tirando dúvida, qualquer um de vocês, pessoal, pode ir tirando dúvida no grupo. Vocês são muito ausentes do grupo. Você só aparece no grupo para dizer ok quando a gente marca a aula online. O grupo foi criado para a gente interagir, para a gente tirar dúvida de vocês. Eu tenho o Oscar no grupo, tenho o Samuel, tenho o Irajan, tem eu e tem Joanã. Nós estamos sendo subutilizados no grupo, tá? Não vai ser sobrecarga para nós, porque somos 5. Então, joguem dúvidas no grupo, discutam no grupo, questionem no grupo, usem mais o grupo, vamos interagir mais, vamos fazer mais exercício. Eu vou soltar aqui para vocês o link de um site que faz exercícios. Tem lá exercícios propostos e você escolhe em qual linguagem você quer resolver. Eu vou publicar no grupo hoje esse link. Para quem está realmente com gana, vai para esse site e não vai ficar dependendo só de problemas dos facilitadores. O próprio site gera um problema para vocês, né? Um desafio. Eu vou publicar aqui hoje para vocês começarem a se envolver nesse mundo. A gente precisa de vocês mais ativos nesse mundo, tá? Senão a coisa não vai, entendeu? Entenderam? Quanto mais a gente convive, a gente se relaciona com o assunto, mais seguros a gente fica. Se a gente não conversa sobre o assunto, daqui a 6 meses vai estar todo mundo no mesmo ponto. Então vamos interagir mais. Né, Oscar? Concordas comigo? Que o pessoal tem que buscar mais? Tá certo, Júnior. A gente vai. Vamos melhorar nossa comunicação. É a prática, né? Que a gente fala, né? É um pilar nosso. Ixi. Ei, Oscar, cair é mais fácil do que programar, hein? É não, cara. Depende. Depende de como cair, depende de tudo. Já no jiu-jitsu, A turma que quer fazer aí. Eu, o Oscar, o Alex e o Samuel. Olha aí. Eu prefiro cair de bike. Deixo o jiu-jitsu para vocês. Sou contra a violência. Bom, então, já que ninguém tem mais dúvida, tem nada para acrescentar, quem tem, como Valesca, não dá para formular ainda totalmente, aí vai, quando tiver com a dúvida pronta para expor, tiver formulada, joga no grupo. Qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, o primeiro facilitador que pegar e tiver com tempo vai responder, tá bom? Trago agora aí o espaço para o Oscar. Oscar, tens algo para acrescentar? Cara,
A utilização do array é extremamente útil, né? Mas antes de decorar o que se pede, é entender o conceito. Porque não só no Pascal, como em outras linguagens, você entende o conceito e isso acaba se transcendendo para outros tipos de aplicações, né? Assim, o Pascal é uma linguagem que a gente utiliza mais para a questão do aprendizado, mas na prática em si, a gente sempre trabalha com lista, né? Eu lembro até de um exercício que foi feito aqui, o pessoal, como é que a gente vai saber dizer o nome dos departamentos da empresa? E se pedia, né? Obviamente ali o exercício levava em consideração outras formas de se fazer, mas o conceito, à medida que o usuário vai criando as coisas, você vai digitando, geralmente você não é previsível você saber a quantidade de registros de um determinado domínio ou algo parecido. Então, assim, é bem importante a gente saber os conceitos. E a partir desse conceito de lista, que assim, eu estou armazenando aqui uma lista de nome de meses, uma lista de quantidade de dias, só dando spoiler aí do exercício. Oi. Uma lista de quantidade de dias aí para cada mês. E a partir daí eu fazer minha lógica de programação. Então, assim, é extremamente útil o que vocês estão aprendendo. Eu confesso que o Pascal me pegou aqui. Eu não consegui trazer o exemplo para o Nilson do length, porque pelo que eu vi aqui no Pascalzinho, esse length é um comando para string. Retorna também de uma string. Aí eu vou pesquisar, eu vou ficar te devendo nisso. Continue me ajudando domingo quando eu precisar. Depois eu cobro. Beleza. Mas bola, assim, Oscar. como eu tô falando, né? Assim, do conceito de a gente armazenar uma certa quantidade de informações de um determinado domínio. Do que foi feito agora? Foi de frutas, era um domínio comum de todos, era todos do mesmo tipo, e aí eu podia interagir entre eles. Existem N formas de praticar isso, mas assim, depende muito de vocês, tá? De tá sempre praticando e nas dúvidas, recorrendo a gente aqui. Show de bola, Oscar. Obrigadão. Oscar tem citado sempre, pessoal, entender o conceito. Quando o Oscar fala isso, é porque entendendo o conceito, vocês vão ter facilidade de resolver problemas e depois de migrar de linguagem. Tá? Então, realmente entendam o conceito da lista, o conceito de laço de repetição, o conceito das cláusulas de decisão. Entendam sempre conceitos, tá? A nossa disciplina é lógica de programação. A nossa disciplina ainda não é linguagem, tá? Inclusive, se alguém resolver para mim o problema com algoritmo, eu aceito, tá? Se resolver para mim com algoritmo, não com comandos, eu aceito, tá? Agora, o algoritmo tem que realmente fazer o que eu pedi, ok? Obviamente, quem fizer com algoritmo não vai poder ver o resultado acontecendo. Essa é a vantagem de fazer com uma linguagem, tá? Mas eu aceitarei, receberá a mesma pontuação, desde que resolva o problema realmente, tá? Eu vou postar no grupo ainda hoje, antes da gente encerrar aqui agora, o site que tem desafios.
E aí vocês podem escolher a linguagem que vocês já estão introduzidos, né? Que é o Pascal. Mas também vai servir para quando vocês estiverem em Python, que ele também tem lá a opção de Python, ok? Eu até me surpreendi de ter Pascal. Eu esperava até que não tivesse, mas tem. Então vai ser bem útil para vocês exercitarem. Lembre-se, é o nosso terceiro pilar. Exercícios, prática. Então busquem isso, tá bom, pessoal? Se ninguém tiver mais nada para acrescentar, nós encerraremos por aqui hoje. Foi bom estar com vocês. Continuo com saudade de vocês. E nós nos encontraremos na próxima semana, se Deus permitir, presencialmente. Alguém tem algo a acrescentar? Valesca quer falar? Não. Só para dizer que esses desafios, esses exercícios que você vai passar, é bom porque faz a gente pensar, né? Força a gente pensar principalmente em qual comando usar. Isso. Porque muitas vezes na aula, por exemplo, se a gente está aprendendo for, a gente sabe que o exercício vai levar for. Se a gente está aprendendo while, a gente sabe que vai usar while, fica mais fácil. Quando a gente tem um problema e não sabe qual comando vai usar, força a gente a pensar. Isso, show de bola. E é essa forçada no pensar, né, que leva a gente a atingir o próximo nível, né? Isso aí. Show de bola. Obrigado, Valesca. Pessoal, eu vou pedir a vocês para encerrar com a oração hoje. A gente raramente faz isso por causa do tempo, mas hoje tem um tempinho. Pode ser? Pode. Eu vou pedir aí para nosso irmão Oscar fechar com a oração. Oscar, pode ser? Claro, posso sim. Show. Vamos lá, pessoal. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela família que temos, pelos irmãos em Cristo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar do nosso conhecimento, poder estar aprendendo novas formas de interagir, né, com o computador, aprender, ter oportunidade de conhecer novas áreas, e onde possamos tanto melhorar futuros trabalhos que a gente possa exercer, como também conhecer novas formas novas fontes de renda. Te pedimos para que abençoe essa turma, que abençoe o professor, que abençoe essa igreja. Amém, Pai. E que esse trabalho possa render frutos, Senhor, tanto na vida da igreja, como também na vida de cada um aqui. São essas bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado, boa noite, bom descanso, fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um. Olha aí, nosso sanfoneiro de São Pedro. Obrigado a todos, boa noite. São João já foi, mas São Pedro tá aí, ó. Olha aí. Vamos fazer um Sem João com Jesus. Bora. Fiquem na paz. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.